Como contextualizei já em 2 aulas com vocês, nós estamos trabalhando o ser humano, imagem de Deus e centro da criação. Nós estamos partindo da reflexão do teólogo Luiz Francisco Ladária. Até dei indicações dos capítulos daquela pequena obra que nós temos na biblioteca, que muitos de vocês adquiriram ou tiraram xerox, justamente para nos ajudar nas reflexões. Eu estou me pautando por um artigo que eu mesmo fiz, por isso esse conteúdo que vocês receberão por escrito, é um conteúdo que eu mesmo compilei, elaborei a partir da temática. Nós já fizemos a introdução, contextualizando as narrativas bíblicas da criação, tanto de Gênesis capítulo 1 como de Gênesis capítulo 2, mostrando este paradoxo entre a grandeza humana e a fragilidade humana dentro de uma compreensão soteriológica, dentro da compreensão de salvação na criação. Já inferimos dizendo que Deus cria o ser humano salvando-o e salva o ser humano a partir da criação. Nós já fizemos o desenvolvimento, pelo menos em síntese, do que vem a ser imagem e semelhança, colocando os dois termos em um só plano, e daí nos situamos a partir do teólogo von Rad, que nos apresenta 6 características do ser humano, a saber, a racionalidade, a liberdade, a posição de comando, a capacidade do ser humano em imitar a Deus, a dignidade humana e, por fim, a santidade. Nós falamos da questão do domínio do ser humano em relação à criação. Esse domínio é uma relação de cuidado e, ao mesmo tempo, ponte para o ser humano participar da vida divina. Daí que nós nos situamos também a partir daquilo que eu já disse. Eu até agora estou contextualizando o que já falamos em sala de aula, sobre este teólogo Ganoxi, na obra Doutrina da Criação. E aí eu colocava na lousa, se vocês estão lembrados, os termos que vocês podem visualizar aqui: kabash, submeter, radá, que é dominar, e fazíamos esta distinção do que vem a ser submeter, dominar, sabendo que os dois termos estão ligados à questão do domínio do ser humano em relação à criação. Jesus, ele é o perfeito revelador do Pai e, por consequência, a perfeita imagem do Pai. Então, com isto, nós temos uma reinterpretação cristológica do homem como imagem de Deus. Se nós avançarmos um pouquinho, nós vamos ver que aquela segunda parte que nós já citamos em sala de aula, nós fomos vendo, a partir de uma abordagem patrística, alguns santos padres, alguns pensamentos que na verdade são especulações para se chegar a uma definição. Falamos aí de Clemente de Roma, falamos de Inácio de Antioquia, falamos das obras de Pseudo Barnabé, falamos dos apologistas, falamos de Teófilo de Antioquia, antes falamos também de Taciano,
E aí chegamos no grande teólogo de porte, Santo Irineu, com ele que nós vamos ter a distinção de imagem e semelhança. Em resumo, imagem, segundo Santo Irineu, é algo constitutivo no ser humano, algo que vem a partir do princípio criador. Ninguém tira de nós a questão de sermos imagem de Deus. E semelhança é algo mais dinâmico, algo que está ligado à imitação. O ser humano busca imitar o seu Criador. Então busca se assemelhar ao seu Criador. Isso nós já vimos também na aula passada. Por isso que nós até citávamos a questão da pena de morte, separando a pessoa de seu comportamento. Enquanto pessoa humana, cada ser humano é imagem de Deus. Ninguém tira isso do ser humano. No tocante à semelhança, nós falamos do comportamento. Aí sim, esse comportamento pode ser bom ou ruim. Por isso que a igreja não admite pena de morte. Porque o ser humano, ele é único, indiviso, imagem de Deus. Ninguém tira isso do ser humano. Nem mesmo a sua má atitude. Por isso que um ser humano pode cometer algo terrível, pode-se chegar à conclusão de que esse ser humano, ele não pode viver mais na vida em sociedade, e daí que entra a questão que é diferentemente da pena de morte, que é a questão da prisão perpétua, que é diferente, mas a igreja não admite a morte do ser humano, no sentido de que alguém tire esta vida porque este ser humano cometeu algo ruim. Foi um exemplo que nós demos em sala de aula. Depois de Irineu, nós falamos da teologia de Tertuliano e depois partimos para o diálogo com o pensamento grego. Falamos de Clemente de Alexandria, falamos aí das distinções de inteligência, de liberdade, chegamos até Orígenes, um grande teólogo. Citamos também Atanásio e Hilário. E chegamos nos Capadócios, Gregório de Nissa, Basílio de Cesareia e Ambrósio de Milão. Terminamos a aula passada, então, vendo estes pontos, que eu convido vocês a retomarem a leitura, seja a leitura do texto que vocês terão acesso, seja aquilo que vocês também fizeram em sala de aula enquanto apontamentos. Agora, então, nós vamos falar de Santo Agostinho, dentro do tema imagem e semelhança. Em Santo Agostinho encontra-se o composto de alma e corpo, apesar de haver uma primazia da alma, mas não se pode, segundo sua visão, falar de homem a não ser a partir desses dois princípios, corpo e alma. Essa união entre corpo e alma irá suscitar admiração pelo autor, até para o entendimento do mistério da encarnação. Assim, apesar da unidade inseparável desses dois elementos, corpo e alma, há também uma grande diferença entre os dois elementos, corpo e alma. Por isso que nós falamos da dualidade do ser, corpo e alma, e não de um dualismo contrapondo, chocando as duas ideias, as duas terminologias. O homem é uma alma racional, que se serve de um corpo mortal e terrestre. Por isso a distinção que Paulo faz entre carne e espírito adquire em sua reflexão um sentido fortemente antropológico. Então Santo Agostinho vai resgatar a teologia de Paulo, porque Paulo vai trabalhar muito bem em muitas passagens de suas cartas, carne
e espírito. A partir da clara distinção entre corpo e alma, atinge-se a forte oposição entre bem e mal, que possui fundamento na liberdade humana. Santo Agostinho serve-nos de suporte, de alicerce, até para a teologia moral, pois aquilo que definimos enquanto doutrina, que o pecado é um mau uso da liberdade, é aqui que nós encontramos o substrato para esta reflexão. Então vou repetir: a partir da clara distinção entre corpo e alma, atinge-se a forte oposição entre bem e mal que possui fundamento na liberdade humana. Dessa maneira, entende-se que, sendo o corpo criado por Deus, pode entrar na esfera divina. Na ressurreição, que é o sentido principal da fé cristã, onde a esperança se fundamenta, identifica-se a plenitude da participação na alegria de Deus. Por isso mesmo que, em um dos artigos de nossa fé, um dos últimos, professamos: creio na ressurreição da carne. Claro, um dia seremos pneumatizados no espírito, este corpo. Claro, não é um corpo material, é um corpo glorioso como o corpo de Cristo Jesus. O tema da imagem, ainda estamos falando de Santo Agostinho, está ligado à própria imagem da Trindade, segundo ele. Não seria suficiente considerar a imagem e semelhança de Deus no homem somente ligada ao Verbo, apesar que aquilo que atribuímos a um significa igualmente ao outro. Por isso que nós falamos das atribuições em termos trinitários. Atribuímos a criação ao Pai, atribuímos a redenção, ponto alto, cume da salvação, a Jesus. Atribuímos a santificação de todas as coisas ao Espírito Santo. Mas, na verdade, tudo é realizado na vida humana a partir da Trindade Santa. A alma do homem é o reflexo da imagem da Trindade, segundo Santo Agostinho. Mesmo sendo inadequada, não deixa de ser imagem, ratificando com isto aquilo que já vimos lá em Santo Agostinho. Em Santo Irineu. Santo Agostinho vai dizer justamente aquilo que Santo Irineu lá atrás já disse. A questão da imagem é algo constitutivo no ser humano. Será a descoberta do verdadeiro amor humano que colocará a alma do homem em relação à imagem divina. Mesmo no mundo material pode-se encontrar traços de Deus que, segundo Santo Agostinho, são vestígia de Deus, mas não imagem no sentido próprio do termo. A imagem de Deus no espírito humano nasce do fato de o homem poder conhecer a Deus. Estão lembrados de uma das 6 características que von Rade nos apresentava? Uma delas, racionalidade. Só o ser humano pode conhecer a Deus. Então, o fator da racionalidade é algo ligado ao termo e entendimento da questão da imagem no ser humano. A Trindade são 3 pessoas em um só Deus, ao passo que o homem é uma única pessoa com 3 atribuições, segundo Santo Agostinho. O homem é um com 3 atribuições. Quais são as 3? Memória, vontade e inteligência. Nós não perdemos isso, nem mesmo quando sairmos da dimensão terrestre do nosso estado de peregrinação. O ser humano não perde isso. Por isso que nós podemos falar de liberdade, de vontade e de inteligência. E daí mais para frente, quando estudarmos escatologia,
nós vamos ver que no purgatório, ou para entrar no purgatório, vendo a doutrina do purgatório, entenderemos que nós poderemos dizer o nosso sim ou o nosso não a Deus naquele momento. Portanto, ser imagem de Deus equivale a estar em relação com Deus, ou seja, chegar ao conhecimento de Deus, e isso se dará na visão divina perfeita. Quando vocês observarem aqui esses números de página na nota de rodapé, são citações do próprio Ladaria na sua obra original, Antropologia Teológica, a obra original em italiano. Agora passamos então a Santo Tomás de Aquino, claro, de uma forma bem resumida, para entendermos o sentido de imagem e semelhança. Em Tomás de Aquino, tem-se a atribuição da alma como forma do corpo, salvaguardando a primazia da alma. O homem, é claro, é constituído de corpo e alma, mas nenhum nem outro, segundo Santo Tomás, é o homem. Considerar a alma como forma do corpo é pensar que a alma humana é subsistente por si mesma, diferente dos animais, pois a forma do material é que comunica o seu verdadeiro ser. A alma contém nela o corpo, que faz do homem uma unidade, não ao contrário. Então é a alma que contém o corpo, que abarca a dimensão corpórea da vida, e não ao contrário, fazendo com isso do homem uma unidade. O princípio intelectivo é a forma do corpo, porque é ele que o faz viver. A alma é a única forma substancial do corpo, sendo única a lhe dar o ser. Quem nos dá a vida? A alma. Por isso, do latim, alma, anima, vida. Tomás de Aquino segue o princípio da reflexão agostiniana, colocando a questão da imagem do homem somente pelo espírito. Por isso, alguém me perguntava na aula passada, no intervalo, qual a distinção de alma, de espírito na teologia. Em resumo, nós poderemos dizer, do ponto de vista teológico, que alma é essa força, princípio de vida, algo que recebemos de Deus. O espírito recebemos também de Deus, mas é algo mais intelectivo, racional. O homem, então, é a imagem de Deus na qualidade de espírito, segundo sua natureza intelectual e não corporal. Por isso, a partir de Santo Tomás de Aquino, nós temos claramente a definição, pelo menos em termos teológicos, de espírito ligado à natureza intelectual. Nesse sentido, 3 são as acepções para a condição de homem como imagem de Deus. Então, a primeira referência, a aptidão da alma humana em conhecer e amar o seu Criador. Somente o ser humano tem esta capacidade de conhecer e amar o seu Criador. É o primeiro ponto que Santo Tomás de Aquino nos apresenta. Permitindo com isso que uma imitação. Por isso que nós temos condições de nos assemelharmos a Deus, como já nos dizia lá atrás Santo Irineu. Assim, mesmo sendo pecador, o homem não perde esta condição de imagem. Já falamos sobre isso. A segunda refere-se ao fato de conhecer e amar a Deus mesmo de modo imperfeito, mas em conformidade com a graça. Se nós pegarmos o capítulo 1 do Catecismo da Igreja Católica, ali nós vamos ver que a nossa linguagem é imperfeita para falar sobre Deus. Por isso, nós conhecemos e amamos, o que Tomás de Aquino nos está dizendo,
Nós conhecemos e amamos o Criador de modo imperfeito e contamos com isto, com a graça divina. Dessa forma, a imagem de Deus estaria somente nos justos, segundo Tomás de Aquino. A terceira é a dimensão escatológica, onde o homem ama e conhece no céu em conformidade com a glória. Então, vamos retomar. 3 princípios para falar da condição do homem como imagem. Primeiro princípio, o homem pode conhecer e amar o seu Criador. E aí ele busca uma imitação. Segundo princípio, podemos conhecer e amar o Criador de modo sempre imperfeito, e por isso contamos com a graça. Terceiro princípio, na verdade nós iremos conhecer e amar a Deus um dia no céu. Aí é uma conformidade da vida humana com a glória divina. E daí podemos dizer que essa atribuição da imagem de Deus, se dará somente aos bem-aventurados. Conclusão, então, porque essa é a terceira parte da nossa aula. Já fizemos uma introdução, falamos do conceito imagem e semelhança, desenvolvendo os 2 termos praticamente como termos sinônimos. Percorremos toda a patrística, chegando aí em Santo Agostinho, agora encerrando com Santo Tomás de Aquino. Então, como vocês podem ver na conclusão, a partir disto, pensa-se na verdadeira imagem, a perfeita, que somente o Filho possui, porque é o único gerado. O homem é a imagem imperfeita, pois foi criado segundo a imagem. Então, a verdadeira imagem de Deus é o Filho. O homem foi criado segundo a imagem. Não significa ser criado à imagem da imagem. Ao contrário, ressalta-se a imperfeição da criatura em sua semelhança divina. Nós não somos imperfeitos como imagem. Nós somos imperfeitos enquanto semelhança. Indica, pois, uma aproximação e ao mesmo tempo um acesso, mas também uma clara distinção, uma distância entre Deus e o homem. Por isso que, ao aprofundarmos a teologia da criação, nós vemos ao mesmo tempo uma aproximação e um acesso a essa vida divina. Por isso que a próxima aula é olharmos um pouquinho a filiação divina e como nos encontramos nesse plano. Então há uma aproximação, um acesso, e de um outro lado nós vemos o quê? Uma distinção e uma distância. Porque o Criador, ele é infinito, imutável, sem tempo, onipotente. A criatura, ela é distinta e distante porque ela é finita, falível. E com a entrada, que vai ser um dos pontos que nós vamos abordar mais para frente, com a entrada do mistério do mal, da iniquidade, então, de fato, o pecado entrando na vida humana faz com que, de fato, o ser humano seja distinto do seu Criador. Tomás de Aquino se serve do pensamento agostiniano e também de Hilário para ressaltar que o espírito humano é reflexo de toda a Trindade. O que somos, de fato, na nossa condição de imagem? Reflexo da Santíssima Trindade. Seguindo o pensamento aristotélico, mas modificando, apresenta a unidade do ser humano, sem que ele se perca neste mundo como um ser mundano. Neste aspecto, vê-se em sua reflexão a ligação com a Sagrada Escritura e com os pensamentos dos primeiros escritores cristãos, pois o que se busca é um sentido cristológico da definição de homem,
isto é, um circunscrever a visão de homem no mistério de Cristo. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, fala do mistério do ser humano que se torna claro ou ao menos palpável a partir do mistério do próprio Cristo, o Verbo encarnado, que revela o homem ao próprio homem, fazendo descobrir sua verdadeira vocação. E com isto, entende-se a plenitude divina a partir da revelação de Deus na forma humana de ser. Isso nós encontramos na Gaudium et Spes, número 22, que nós também já refletimos em sala de aula. Portanto, ao falar do homem como criado à imagem de Deus e centro da criação, ele é visto a partir do desígnio de Deus. Esse desígnio de Deus é criador e, como consequência, também salvador. Não é possível falar do homem por ele mesmo, isoladamente. Ao contrário, sua existência e vocação é justamente participação na vida divina. Por isso que a partir do Verbo feito carne, habitando entre nós, o homem chega plenamente ao seu conhecimento da revelação de Deus, tomando consciência de sua participação divina. Ao mesmo tempo que Deus se revela ao homem como homem, o homem, por sua vez, pode chegar a atingir a verdadeira graça, que é se tornar divino. Por isso que nós veremos e entenderemos, estudaremos essa dimensão do ser humano como plenitude, como acesso à vida divina, que é a aula posterior. O tema bíblico do homem como imagem de Deus é estudado em seus múltiplos aspectos, desde os padres da igreja, como vimos alguns, até os escolásticos, perfazendo análises do homem em 3 termos: corpo, alma e espírito. Mas é o espírito que busca chegar ao Espírito de Deus, pois é o que existe no homem como puro dom de Deus, é o que o faz plenamente homem. Assim, toda essa antropologia se desenvolve em ligação com a cristologia, percebemos isso. Porque o homem verdadeiro e perfeito, que se encontra na natureza e vocação humana, se encontra na vocação e natureza humana de Cristo. Mas o homem é considerado também teologicamente como criatura, ou seja, em relação intrínseca com Deus, devendo ser entendido a partir de sua autonomia, inteligência, vontade, responsabilidade, liberdade, porque se assim não for, a gente tira os atributos inerentes à vida humana, onde o conceito então corpo e alma desempenhará todo o seu papel. Enfim, é o próprio Cristo em sua encarnação, assumindo a condição humana, a imagem perfeita do verdadeiro homem como imagem de seu Criador. Solicito a vocês algumas atividades ao longo desta semana. Como nós vimos em 3 partes este tema, imagem e semelhança, eu vou pedir que vocês façam um resumo dos principais pontos abordados no texto sobre esse tema imagem e semelhança. Isso é de suma importância, clareza, porque isso é objeto de estudo muito bem aprofundado dentro da antropologia teológica. Lembrando que no De Universa esse é um dos temas também que nós abordamos. Por isso é preciso diferenciar imagem e semelhança a partir de Santo Irineu. Então retome o que vimos de Santo Irineu. Se possível for, coloque exemplos, como falamos, por exemplo, da pena de morte, da prisão perpétua. E eu vou pedir que vocês apresentem também um resumo, porque
porque eu pedi uma pesquisa na aula passada sobre a teologia de Santo Agostinho, nesse sentido de imagem, semelhança, também na teologia de Santo Tomás de Aquino. Então, este é o trabalho que vocês vão desenvolver ao longo desta semana. Eu peço que vocês me enviem por e-mail isto até o dia 30 de março, até a próxima segunda-feira, onde vocês receberão na próxima segunda-feira o conteúdo da aula específica, onde nós vamos trabalhar uma nova temática. Muito obrigado e um bom estudo a vocês.